Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de termodinâmica. Vamos ver um pouco sobre máquinas térmicas. Então, para a gente entender o funcionamento de uma máquina térmica, a gente precisa entender a segunda lei da termodinâmica. Então, um jeito que eu tenho de enunciar a segunda lei da termodinâmica é assim, ó. É impossível que o calor passe arbitrariamente de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior, sem que algum trabalho forçado seja realizado. Então, a segunda lei da termodinâmica é o que nós já vimos anteriormente, né? Sempre que eu tenho transferência de energia em forma de calor, essa energia vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? De maneira natural, de maneira espontânea. Se você quiser que a energia flua do corpo de menor temperatura para maior temperatura, você precisa fazer um trabalho forçado. De maneira espontânea, isso não vai acontecer. Tá? Então, isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Agora, eu posso aplicar a segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas. O que diz a segunda lei para uma máquina térmica? É impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor de uma fonte e transforme esse calor integralmente em trabalho. Tá? Ou seja, esse enunciado está falando que em uma máquina termodinâmica, uma máquina qualquer, sempre vai acontecer desperdício de energia. Sempre vai ter uma fuga de energia, sempre vai ter uma energia dissipada, tá? Então eu nunca vou conseguir construir uma máquina que toda a energia dada para essa máquina vai ser convertida integralmente em trabalho, tudo bem? Então, se eu aplicar a segunda lei para a máquina térmica, está falando o quê? Sempre eu vou ter um pouco de energia dissipada, perdida. Se eu aplico a segunda lei para uma máquina frigorífica, ele diz o quê? É impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor de uma fonte fria e envie para uma fonte quente de maneira espontânea. Então, esse enunciado aqui é muito parecido, né, com os outros, mas é mais parecido ainda com o primeiro. Então, tudo que foi dito no primeiro está sendo dito aqui nesse terceiro enunciado. Tá? Então, é isso. Não vai fluir calor da fonte fria para a fonte quente de maneira espontânea. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é uma máquina térmica? Né? Uma máquina térmica sempre vai ter esse fluxograma aqui. Ó. Eu tenho uma máquina, né, um motor de um trem, de um carro, de um avião. Isso são máquinas térmicas. Mas como que vai funcionar o fluxograma de uma máquina térmica? Bom, tem um motor aqui. O que esse motor vai fazer? Ele vai receber, ele vai tirar a energia de uma fonte quente, que aqui eu coloquei temperatura da fonte quente, tá? Então esse motor ele vai retirar a energia de uma fonte quente, ele vai dissipar um pouco de energia, tá? De acordo com a segunda lei da termodinâmica, ele vai doar um pouco de energia, essa energia vai ser perdida para onde? Para a fonte fria. Então uma parte é jogada fora e uma outra parte ele vai pegar essa energia e vai realizar trabalho. Claro, toda máquina, todo motor, o objetivo é que a energia dada vai ser convertida em trabalho, tá? Mas pela segunda lei da termodinâmica, sempre vai ter um percentual, sempre vai ter uma parte dessa energia que vai ser jogada fora, tá? Então esse é o fluxograma. Eu tenho um motor, esse motor vai retirar a energia da fonte quente, vai realizar o trabalho, ó, ele tira energia, realiza trabalho, mas uma parte é jogada fora para a fonte fria, tá? Normalmente é uma convenção a gente fazer isso daqui, ó. O índice 1 se refere à fonte quente e o índice 2 se refere à fonte fria. Então, se você não quiser colocar Q de energia, calor da fonte quente, você pode colocar Q1, tá? Então aqui vai ficar o trabalho, é a quantidade de calor lá da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Esse vai ser o trabalho. Q1 menos Q2. Tudo bem? Tem que memorizar isso. Isso vai ser o fluxograma de uma máquina térmica, tá? Então tem a máquina, retira calor da fonte quente, joga um pouco para fora pela fonte fria e a outra parte é convertida em trabalho. Agora, o que é o rendimento de uma máquina, né? Rendimento
é o quanto que essa máquina vai conseguir aproveitar essa energia, tá? Então tá aqui, eu tenho uma máquina, ela retirou energia da fonte quente, jogou um pouco para fora para a fonte fria, e a outra parte foi convertida em trabalho. Então o rendimento, simbolizado por essa letra grega aqui, eta, tá? Então o rendimento será o trabalho dessa máquina dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Esse vai ser o rendimento. Então o rendimento é o que? É o quanto que essa máquina térmica vai converter energia em trabalho. Tá? Uma relação dessas energias. Qual é a fórmula? Trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Eu também posso mexer aqui com essa equação, né? Uma vez que eu sei que o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, então eu posso adaptar essa equação e fazer desse jeito aqui, ó. Então o rendimento é 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. As duas equações são as equações do rendimento de uma máquina térmica. Você pode usar as duas, vai depender do exercício, né? Se o exercício já te dá o trabalho, fica muito mais fácil usar essa primeira. Se o exercício não te dá o trabalho, te dá logo os valores da fonte quente e da fonte fria, então é melhor usar a segunda. Isso vai depender de exercício para exercício, tá? Mas as duas equações são idênticas. Bom, e o que é um refrigerador, né? O que é um refrigerador? Uma máquina frigorífica. Refrigeradores são aqueles equipamentos, aquelas máquinas que você vai encontrar numa geladeira, num ar-condicionado, tá? Então, como que é o fluxograma desse refrigerador? Então, o refrigerador, olha só, observe aqui que o calor ele sai da fonte fria. Opa! Se o calor flui da fonte fria de maneira espontânea, isso iria fazer o quê? Iria contrariar a segunda lei da termodinâmica, tá? Isso não pode acontecer. As leis da termodinâmica já estão o quê? Bem certas, né? Não pode contrariar as leis da termodinâmica. Então, para que isso aconteça, eu preciso fazer um trabalho forçado. Então, essa máquina aqui, desse motor, dessa geladeira, desse ar-condicionado, ele vai fazer um trabalho forçado, ó, o trabalho forçado para retirar a energia da fonte fria. Ele retira a energia da fonte fria e joga para a fonte quente. Então, o fluxograma de um refrigerador vai ser isso. Então, ele faz um trabalho, ó, o trabalho é realizado tirando energia da fonte fria e liberando para a fonte quente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer que a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente. Tá? E qual vai ser a eficiência dessa máquina? A eficiência dessa máquina vai ser dada por essa equação aqui. Então, a eficiência vai ser a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Aí você, claro, você pode mexer nessa equação. Mas trabalho a gente sabe quem é o quê? Que é a quantidade de calor da fonte quente menos da fonte fria. Então, pode ficar nessa última equação aqui se preferir, mas eu acho que mais fácil essa primeira aqui, tá? Então a eficiência desse refrigerador vai ser a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho, tá? E para não contrariar a segunda lei da termodinâmica, eu preciso realizar um trabalho forçado. Isso aqui nunca é de maneira espontânea, é sempre um trabalho forçado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.